grandemente. Sim, meu Deus. Bendito o Espírito Santo, Sim, Jesus. na tua vida. Senhor, essa saudade para o coração nessa noite. Você sabe, Senhor, estou entrando aqui neste lugar. O Senhor tem falado conosco. Sim, meu Deus. E agora é hora de falar conosco através da tua palavra. O nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Os irmãos podem mandar isso em pé. Aleluia, 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 amém. Paz do Senhor, igreja. Eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Abra o seu exemplar, a sua Bíblia. Evangelho escrito por Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, capítulo 17, versículo 11 em diante. Glória a Deus. 17 e 11. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel. Vamos à leitura? E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vindo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Podeis assentar. Glória a Deus. Já foi falado várias vezes aqui, mas eu vou repetir, porque você sabe que eu gosto de expressar o meu amor pelo Senhor Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Que bom que a igreja ama Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Sem Ele, nada seria feito. Ele é tudo na nossa vida. Bendito seja o Deus da palavra. Bendito seja o Deus que fez esse plano de salvação para nós. Bendito seja o Deus que liberou para que o Espírito Santo viesse à terra. Bendito seja o Deus pela sua vida. Bendita seja Deus, porque você tem o Espírito Santo em você. Bendito seja Deus, porque eu estou aqui vendo filhos e filhas de Deus. A minha responsabilidade é enorme, porque eu não estou falando com o público comum, eu estou falando, e eu repito, com a noiva do Cordeiro, eu estou falando com filhos e filhas de Deus. Então, glória a Deus por isso. Nós temos diversos grupos aqui na igreja. Eu até comentando com o pastor Antônio Carlos nessa noite, quando as crianças estavam cantando, eu perguntei para ele: topa entrar nesse grupo? Ele falou: não. Eu falei: por quê? Por causa dos movimentos que eles estão fazendo. No primeiro movimento a gente faz só um e não faz os demais. Então são um dos grupos que eu gostaria de participar, mas eu não tenho idade para tal e nem conseguiria fazer os movimentos. Quer ver outro grupo que eu gostaria de participar? O grupo de jovens. Eles cantam muito bem, é uma bênção, mas eu não posso, porque eu já tenho cabelos brancos. Se bem que eu tingi de branco, né? Eu gostaria de participar dos juvenis também não posso, porque eles são muito jovens.
Tem um grupo que eu gostaria de participar, mas eu não posso também, que é o grupo das pedras vivas. Oh, que maravilha, mas eu não posso. Anuncia, vamos ouvir as irmãs, aí levanta eu junto, não vai dar certo. Não combina. Vários grupos que existem dentro da igreja que eu não posso participar. Faço parte do grupo de pastores. E esse grupo, qualquer um de vocês, desde que tenha chamada, pode participar, não importa a idade. Então vocês estão na minha frente. Glória a Deus. Então que tal você deixar o chamado que há em você começar a realmente frutificar? Hoje eu fiquei muito feliz vendo um trio cantando aqui, porque é um trio de pastores. Pastor Antônio Carlos, você que é pastora também, que eu sei disso, a pastora Dayana, e a pastora Carla, 3 pastores cantando. E foi uma bênção. Grupos. Existem grupos também dentro da igreja, e eu faço parte de um deles. Aqueles que têm o nome escrito lá. Tem alguém aqui que não está nesse grupo? Acho que não, né? Que bom. Muito bem. Tem grupos de todo tipo, fora daqui principalmente. Tem grupos de bancários, tem grupos de empresários, tem grupos de sindicalistas e tem grupos políticos, que eu não faço parte e nem tenho vontade. Então tem diversos tipos de grupos. Mas nós vemos aqui um texto que tinha um grupo de 10 homens. Ninguém queria fazer parte desse grupo. Porque era um grupo que estava condenado à morte. Era um grupo que não tinha nenhuma esperança. Você imagina aqueles homens leprosos, eles levantavam de manhã, acho que a conversa entre eles era: será se um de nós vai sobreviver até o final do dia? Porque era uma doença que não tinha cura. Era uma doença mortal. E eu trazendo para hoje, você sabe que a lepra, ela tem cura. Mas nós tínhamos um tipo de lepra que estavam nos condenando também, chamado pecado. Assim como eles, nós não podíamos estar diante de Deus. Eles tinham que viver afastado. Normalmente os leprosos naquela época, eles escolhiam uma caverna e ficavam dentro de uma caverna eles vivendo. E de vez em quando eles saíam para conseguir algum alimento, alguma coisa assim. E nesse dia, esses 10 resolveram sair. Aí eles, de longe, viram alguém que eles já tinham ouvido falar, com certeza, um homem chamado Jesus. Jesus amado. O Jesus que resolve qualquer situação. Em nome de Jesus, toda enfermidade que estiver aqui, que alguém estiver, em nome de Jesus, bata em retirada agora. Espírito de desânimo, que você falou que tinha te pegado, se tiver mais alguém aqui, em nome de Jesus, bate em retirada. Você está num culto para adorar. E a presença do Espírito Santo está sendo sentida, como o pastor Rosival falou. Então se conecte. Bom, esses homens estavam longe da família. A Bíblia não fala o nome deles, a Bíblia não diz se algum deles era casado, mas é provável que algum deles era casado e tinham se afastado de suas famílias. Os que eram solteiros se afastaram dos seus pais. Eles só tinham uma certeza: a morte. Não havia nenhuma esperança para esses homens. Bem, quando eles viram, porque Jesus é interessante, né? Onde Jesus está, tem um culto. Quem recebe essa palavra? Onde Jesus está, tem um culto. Ah, mas quando eu estiver sozinho, tem um culto? Tem, porque ele está em você. E eles viram. Aí eles fizeram uma coisa que na maioria das vezes nós não fazemos.
Primeiro, eles reconheceram que Jesus é superior, é mestre. Olha o que eles disseram. Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. O que você acha que poderia acontecer? Eles pensaram assim, vamos falar de longe com ele, que aí não tem perigo de nós sermos expulsos. O não nós já temos. Agora, de repente, ele fala assim para nós. Eu venho aqui, em nome de Jesus, dizer para você, talvez você chegou com um não. Mas se conecte com Jesus, que ele pode dizer o sim para você. Todos nós temos lutas, todos nós temos problemas. Mas a solução está aqui. Reconheça nele, mestre, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Fale isso para ele. Ele resolve qualquer situação, aquela situação era mortal. Interessante que Jesus falou, sejam curados, não. Ele falou, se apresentem aos sacerdotes. Eles sabiam que se Jesus deu a ordem para eles se apresentarem ao sacerdote, essa ordem era dada para quem não tinha lepra mais. O sacerdote tinha que examinar essas pessoas. Quando Jesus fala, se apresentem aos sacerdotes, e se fosse você iria duvidar ou sairia andando para ir até o sacerdote? É fácil responder isso, porque você já sabe qual foi o resultado. Então, por que é que em algumas lutas que nós passamos, nós não confiamos, não cremos e não obedecemos? Eles simplesmente saíram andando. Se ele mandou, eu vou. Se ele mandou, eu vou me encontrar com o sacerdote. Eu não sei o que vai acontecer no caminho, mas quando eu chegar lá, eu vou me mostrar a ele. Ele falou, sacerdote, vem me examinar. E eles fizeram isso e perceberam que cada passo que eles davam iam saindo manchas dele. Cada passo que eles davam ia sendo curado. Nessa noite, cada palavra de adoração que você der, é como se fosse um passo em direção a ele. A vitória vai chegando, a tua bênção vai chegando em nome de Jesus. Não saia daqui como você chegou. Saia diferente, saia com o teu milagre. Não deixe que esse seja apenas mais um culto. Não, na sua vida, na minha vida, tem que ser o culto. O melhor culto da sua vida é o de hoje. Depois que você aceitou Jesus, esse foi o principal. Mas hoje é a oportunidade que Ele está te dando para você conseguir o teu milagre. E eles foram caminhando, imagina a conversa deles. Ué, tinha uma mancha aqui na minha mão, sumiu. Tinha uma mancha aqui na minha perna, sumiu. Sumiu. Está sumindo tudo. O seu rosto estava ruim, hein? Já ia cair o seu nariz, mas está tudo em ordem agora. Você estava até ficando cego. Olha, os seus olhos estão normal. E eles foram indo e se alegrando. Agora acontece um detalhe. Quando eles chegaram lá, se apresentaram ao sacerdote, e acontece uma coisa interessante. 9 resolveram ir ver os seus familiares, resolveram ir para as suas casas, ou para o lugar, seja lá para onde for, resolveram ir para a diversão, e um voltou, foi lá onde Jesus estava, e o texto diz que ele se prostrou e adorou. Cada culto que a gente vem, é a gente voltando, sabia? Então aproveite e se prostre nessa noite e adore a Ele. E Jesus, então, peraí, mas não eram 10? Justamente o estrangeiro,
Olha que interessante. Os 10 receberam curas físicas, amém? Mas teve um que recebeu a cura física e espiritual. As duas. Por isso que ele voltou. Aí o resultado que Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Oh, coisa linda. Jesus ficou admirado porque era um samaritano. Samaritano e judeu não se davam. Justamente o samaritano volta. Nós somos os atuais samaritanos. Oh, glória, aleluia. Ele veio para os judeus, mas os judeus não quiseram. E olha nós aqui então. Agora, tudo que Jesus já fez na sua vida, eu lembro a você, todos nós tínhamos uma lepra, que não tinha solução, que era o pecado. Quem está livre do pecado aqui? Quem está livre do pecado aqui? Essa lepra foi embora. Então os problemas que a gente enfrenta são pequenos demais para nos parar. Esses problemas não podem impedir de nós estarmos sempre junto com Deus. Então, Jesus ele é extraordinário, porque Jesus fez esse milagre e nunca mais parou de fazer milagre. O primeiro milagre dele foi justamente a multiplicação. Ele nunca mais parou de multiplicar. Quer ver uma prova? Quem tomou café da manhã aqui? Só não tomou quem estava de jejum, mas todos tomaram. Quem almoçou? Quem jantou? Eu não, porque eu vou jantar quando chegar em casa. Mas tem uma janta em casa. A multiplicação continua. Primeiro milagre, a multiplicação. Amém. Segundo milagre, a lepra que saiu de você. A lepra era tão terrível que fazia com que as pessoas não ouvissem direito, fazia com que as pessoas, com o passar do tempo, não falavam direito, não enxergavam, não sentiam. Tirava tudo, a lepra fazia isso. E você era assim. O pecado não deixava você adorar a Deus. O pecado não deixava você ouvir a Deus. O pecado não deixava você falar de Deus. O pecado não deixava você ter visões de Deus. O pecado não deixava você sentir a presença dele em você. Foi isso que saiu da sua vida. Mas você tem muitos, mas muitos motivos para adorá-lo nessa noite. Muitos motivos. Eram 10, um grupo. Ninguém queria fazer parte daquele grupo. Hoje, existem vários grupos aí fora que todo mundo quer fazer parte. O grupo da balada. Mas quando se fala de um grupo de leproso, ninguém quer ir. Eles viviam só, sem perspectiva, sem esperança. Eu tenho certeza que você tem algum parente que vive sem esperança. Porque quem não tem Jesus não tem esperança. Quem não tem Jesus, a esperança está toda aqui. Quem tem Jesus, a esperança está toda lá em cima. Glória a Deus, aleluia. A gente vem para a igreja para adorá-lo, para cultuá-lo. E ele é tão bom, que libera o milagre para as nossas vidas também. Eu vou contar algo que aconteceu, que eu contei na terça-feira. Na terça-feira eu contei. Foi um dia que eu levantei, eu não estava bem. Já de noite, Murilo, eu não estava bem. Estava com o coração pesado, estava bem entristecido, porque estava chegando dezembro,
E eu tinha planejado tanta coisa e não tinha conseguido fazer nenhuma delas. Quem estava terça, ouviu esse testemunho. E tem um grupo que eu faço parte, que é o grupo do WhatsApp da igreja, que por volta de 3h30 até 4h30, o horário que eu vou orar, eu disparo bom dia no grupo, a paz do Senhor e tudo. E tem algumas pessoas que eu falo particularmente, eu mando bom dia para essas pessoas. E a missionária Ivanice é uma delas. E a missionária Ivanice, ela nunca manda figurinha para mim, eu mando figurinha para ela de bom dia, mas ela manda, uma palavra mesmo, todo dia. Ela grava um áudio para mim. E nesse dia, eu levantei mal, eu estava mal de noite, e de manhã eu estava pesaroso, preocupado, porque, eu repito, tudo que eu tinha planejado, eu não tinha conseguido realizar nada e já estava chegando o mês de dezembro. Não faz muitos dias isso aí não. Aí eu mandei um bom dia para ela. Normalmente eu vou verificar quem falou comigo, eu já estou no PET. Então eu abri o PET, eu estou trabalhando lá. Aí eu fui ver o que a irmã Ivanice mandou. Ela começa: meu pastor José. E começou a falar. Daqui a pouco ela mandou logo uma rajada de língua estranha. Eu falei, hoje está diferente. Ela não faz isso todo dia, ela dá um bom dia, fala Deus te abençoe e tal, um monte de palavra de bênção. Se eu fosse você, eu falava com ela todo dia. Aí daqui a pouco ela vai e começa. Deus tem visto a tristeza do teu coração. Deus tem contemplado o que você está passando. Quem contou isso para ela? Não foi o próprio Espírito Santo? Deus continua falando, a resposta continua vindo, só você crê. E aconteceu exatamente como está na palavra. A alegria vem pela manhã. Não foi pela manhã que veio a alegria? Aquilo me confortou. Eu falei, agora eu vou em frente. Então Deus ainda fala. Por que ele ainda fala? Porque o que separava você, que era lepra, do pecado, de se conectar com Deus, não existe mais. Então Deus tem contemplado o teu dia a dia. Parece que você está só, parece que não vai dar certo, mas creia nele. Louvado é o teu nome, Jesus, aleluia. E eu me alegrei muito com essa palavra. As lágrimas desceram. Ainda bem que não entrou nenhum cliente naquele momento. Eu pude me alegrar também com o Senhor. É assim que Deus faz. Deus responde. Interessante que eu tinha orado de noite. Aliás, eu vim no culto domingo. Eu queria uma resposta e não veio. Ué, é ele que faz, é do jeito dele, não veio. Aí eu fui dormir. Poxa, eu fui no culto buscar uma resposta e não veio. Um culto tão abençoado. Não falou comigo. Isso pode acontecer. Aí eu fui dormir injuriado, levantei aborrecido. Não demorou muito, foi umas 9h15 mais ou menos, eu fui olhar a palavra da abençoada ali, foi tudo embora, graças a Deus. É difícil, às vezes a gente acha que Deus não está contemplando, mas está. E Jesus, então, o grande problema nosso é obedecer a ordem de Jesus. Esse é o grande problema, porque não é fácil. Jesus dá uma ordem para 10 homens que não conheciam Jesus, tinham ouvido falar dele, e eles obedeceram, e nós que conhecemos já aceitamos, e tem momento que a gente não obedece. Que explicação existe para isso? Aqueles 10 homens, eles tinham desculpa de não obedecê-lo. Eles não conheciam ele mesmo, mas obedeceram.
Ele deu uma ordem, eles foram. Obedeça ao Senhor Jesus nessa noite. É como eu disse para você, os passos que você tem que dar é o tanto que você se conecta com Ele. Eu conheço pessoas aqui que toda manhã tem o seu momento com Deus. São pessoas que não dependem do culto aqui. Porque nós temos que ter o nosso culto racional em nosso lar também. Não importa o que esteja acontecendo. A gente tem que falar com Ele. Tem que obedecê-lo. E interessante que nessa questão obediência desses 10 homens, dá uma lição tremenda para nós. Por que é que nós estamos parados? Vai. A ordem que Deus deu para Moisés, diga ao povo que marche. Se Jesus está voltando, não é tempo de a gente ficar parado. Marche. Fale de Jesus onde você trabalha. Convide as pessoas para virem para a igreja. Deixa Jesus fluir na sua vida. Deixa o chamado que há em você transbordar. O salmista Davi escreveu no Salmo 23, versículo 5: transbordar o meu cálice. Parece que dá uma ideia de desperdício, mas transbordar é o ser tão abençoado que onde eu passo eu abençoo as pessoas também. E não precisa você colocar uma placa de você escrito eu sou crente. Não. As suas atitudes, o seu jeito de falar já vai identificar quem você é. As pessoas já vão ver diferença em você. Já vão ver que você está obedecendo a ordem que Jesus deu. Aqui foi dada a ordem, se apresente aos sacerdotes. A ordem que ele dá para nós nessa noite, se apresente ao sumo sacerdote real, ao Senhor Jesus. Como disse o hino que o Maico cantou, entre na presença do Santo dos Santos. Não fique fora. Vários países no mundo a liberdade cristã já acabou. A Inglaterra, Murilo, que é um país que deu vários escritores, grandes homens do passado, como Charles Spurgeon e outros. Você sabe dessa história? Hoje é um país que não é cristão mais. Se tornou um país com outra religião. Na China tem uma grande perseguição, no Sudão também, na Nigéria também, e no Brasil já começou também. Tem algumas cidades por aí, cidades pequenas, que os cristãos estão sofrendo bastante já. E o que é que nós temos toda essa liberdade e vamos fazer? A ordem que Jesus nos dá, se apresente na presença do Santo dos Santos para você ter força de vencer toda a oposição contrária. Porque do contrário, a gente não aguenta. Nós não aguentamos. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Eu não sei quantos estrangeiros tem aqui, eu sou um deles. Tem mais algum estrangeiro aqui que voltou para glorificá-lo? Lá na cruz, aliás, no caminho, os soldados romanos pediram para Simão Cirineu ajudar Jesus a carregar a cruz, não é? Pois é, um estrangeiro. E não é que Jesus também enviou um estrangeiro para ajudarmos a carregar a nossa cruz?
que se chama Espírito Santo, então você nunca está só. Glória a Deus, aleluia. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Isso parece uma mensagem para quem não é crente, muito pelo contrário, essa mensagem era para quem é cristão. Não fique prostrado mais, levanta, vai, a tua fé te salvou, nada pode te segurar. Todos nós enfrentamos lutas, mas eu não vou me prostrar, não. Eu vou em frente. Às vezes é difícil? É. Mas não é que o meu Senhor sempre traz uma resposta? Sempre dá um escape? Não é assim com você também? Você acha que esse Jesus, que curou os 10 leprosos, interessante que ele curou os 10, nenhum deles era seguidor de Jesus, mas os 10 foi curado. Porque a cura, ela pode ser para qualquer pessoa. Deus cura quem Ele quer. Mas a cura espiritual veio para um só. Lá em Sertãozinho, certa vez, foi feito um trabalho de cura para os enfermos. E a igreja lá, ela é bastante conhecida por ser uma igreja grande, então anunciou, pastores, foi anunciado por toda a cidade de Sertãozinho, foi todo anunciado. Então, a igreja estava lotada de gente que não era crente. Lotou de pessoas que não eram crente. E na hora que eu vi, falei, mas que bênção, né? Ótimo. Sabe o que aconteceu? 90% daquelas pessoas que não eram crentes foram curadas. Aleluia, Jesus. Os crentes não. Meu Deus. Os crentes não. Desses 90%, a metade permaneceu e hoje são salvos. Aleluia, Jesus. Foram batizados. Tem 2 crentes que eles só foram curados quando eles foram parar na UTI, quando estava nas últimas. Aí eles foram curados. Mas enquanto estava mais ou menos, eu não sei se eles não criam, não sei o que aconteceu, que eles não foram curados. Quando chegou o momento final mesmo, todo mundo achou que eles iam morrer, Deus restaurou eles. Meu Deus. Um estava com um monte de tumores. Espírito Santo de Deus. Ia morrer naquela madrugada. E o outro tinha tomado... Olha o que o crente fez. Tomou veneno de rato para tentar o suicídio. A luta foi tão grande que ele não aguentou, não estava com Jesus. Quem está com Jesus aguenta a luta. O vento pode ser contrário, mas ele permanece em pé, porque ele está firmado na rocha. Aleluia. Mas Jesus teve misericórdia deles, os 2 saíram do hospital e estão perfeitamente, até hoje, estão servindo ao Senhor lá. Glória a Deus, aleluia. Mas esses milagres só acontecem lá em Sertãozinho? É claro que não, o Jesus de lá, o Jesus daqui. Deus, aleluia. Louvado é o teu nome. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas obedeça ao Senhor. Se apresente ao sacerdote, se apresente ao Senhor, se apresente ao Pai eterno e receba a tua bênção nessa noite. Aleluia. Você pode ficar de pé? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Só um estrangeiro voltou para dar glória a Deus. E eu repito o que eu disse há alguns momentos atrás. Se só um estrangeiro voltou, eu sou esse estrangeiro. Tem mais algum estrangeiro aí? Glória a Deus, aleluia.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Louvado. Quem crê no milagre? Porque tem que crer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Se apresente Aleluia, Jesus. a ordem de Jesus. Vá até o sacerdote. Jesus não falou você está curado. Ele falou vá até o sacerdote. Ou seja, um passo de fé. Eles poderiam falar, não, mas eu estou cheio de lepra, eu vou lá ver o quê? Chegar lá, ele vai me mandar de volta para a caverna dos leprosos. Mas ninguém perguntou nada, os 10, foram durante o caminho o milagre aconteceu. Aleluia. Você é capaz de sair do seu lugar e vir aqui para frente nessa noite? Saio, vem aqui nessa noite. Vem aqui na frente. Vem. Faz igual os leprosos. Vem. Eu quero te apresentar, não é o sacerdote José, o sacerdote Rosival ou o sacerdote Antônio Carlos. Eu quero te mostrar o sacerdote, o sumo sacerdote, o Pai eterno, aquele que pode mudar a tua história, aquele que pode resolver a tua situação. Em nome de Jesus, começa a receber o teu milagre nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você veio para adorar, mas Ele está te dando uma chance. Glórias, aleluia. Está te dando uma chance de te abençoar. Vai pegar a bênção ou vai ficar sem ela? Vai pegar a bênção ou vai ficar sem ela? Só um voltou para adorar. Mas tem vários aqui. Eu acho que são aqui para adorar a Deus, não é? Então, que tal você começar a adorar? Um detalhe, Oh, glórias, aleluia. Quem crê? Quem tem fé? Quem tem fé? Glória a Deus, aleluia. Então você pode começar a adorar, porque se você já tem fé, o milagre aconteceu, É ou não é? Então começa a adorar a Deus. Adore a Ele. Aleluia. Fecha os olhos aí e começa a adorar. Ah, Senhor Deus, é Pai eterno, eu te agradeço, Deus. Obrigado pelo meu milagre dessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós somos os estrangeiros. Obrigado porque o Senhor um dia tirou a lepra do pecado de nós. E agora nós podemos entrar diante da presença do Santo dos Santos para te adorar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua bênção, meu Pai. Senhor, obrigado, meu Deus. Olha aí que eu vou orar com a irmã que está lá atrás. Senhor, nos parados para que o Senhor levou sobre si as nossas Deus eterno, eu te peço, Senhor, pela tua serva, meu Pai, pela tua filha. Deus, traz um milagre na vida dela, Senhor. Abençoa a tua serva, meu Pai. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. E canta alabacantolobanai. Deus bendito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aqui o teu filho, Senhor, que veio direto do emprego. Senhor amado, Deus bendito, faz um milagre na vida do teu servo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Está curando, Cristo está curando com poder. Cristo